a nossa oração, nós pedimos permissão ao Pai, Criador da vida, aos mentores amigos presentes já nesta casa, ao nosso irmão Flecha Ligeira, que com a sua flecha de luz ampare a todos nós nesta tarefa que agora se inicia. Intua o nosso irmão Antônio Carlos, que vai ser o orador desta noite. Que assim seja. Com você, meu irmão. Boa noite, meus amigos. Boa noite. Satisfação mais uma vez estar nesta casa. Principalmente agora o presencial, né, que é importante. Hoje mesmo eu estava terminando um curso e hoje foi o último dia de aula e a inscrição foi feita presencial. Só que a faculdade, desde que terminou a pandemia, abriu para os cursos normais, com as presenças dos alunos, professores e tudo mais, até liberação de máquina, mas o pessoal que estava fazendo pós-graduação, eles não abriram, continuou online, embora fosse um online ao vivo, né? Não era gravação. E aí, às vezes, dava até vontade de quando ele pôs em pé o nome de Jesus, por ele pegar, mas eu tive que me controlar, porque tanto é que a turma vai se reunir para marcar o jantar para se conhecer pessoalmente, que a maioria não se conhece, né? Então, meus amigos, o significado espiritual dos relacionamentos, né, que é uma coisa importante para todos nós, e a gente verifica no decorrer da nossa vida, as religiões nos ensinaram, né, a seguir os seus dogmas, seus preceitos, né, que para você ser um bom religioso, você tem que seguir todas as informações que é dada, né? E cada um na sua universidade, a gente vê que a questão do islamismo, fundado por Maomé, existem as questões do Alcorão, onde tem constituído as suas leis, muito bonito, fala de Moisés, é monoteísta, mas tem a outra parte que é a parte social, que é de como se veste a pessoa para ser um bom islâmico, né? E nisso daí cada um vai se adequando e o tempo vai dizendo as coisas. O católico também criou os seus dogmas do batizado, né? Do casamento para a vida eterna em mais 6 meses. Enfim, uma série de coisas que são criadas, e você, para ser um bom católico, você tem que ir todos os dias, né, todos os domingos, no mínimo, para a sua missa, tomar sua comunhão. Então, assim não estão bem atentos para o seu processo existencial de como espírito vivenciando a experiência humana, pela ignorância, vamos dizer assim, ignorância que eu falo no sentido de conhecer. Muitas vezes passam uma encarnação, né, sem se perceber, sem crescer, sem evoluir, onde o projeto maior nosso, desde a hora que se senta na mesa, figuramente falando, reunido com a espiritualidade maior para traçar a família de qual ela vai ser composta, né, onde vai morar, o ambiente, né, que é importante também, que influi no meio social, e Deus sabe, através dos seus emissários, que Ele organiza para que essa família, agora reunida e constituída, vá para tal lugar. Eu mesmo fiquei decepcionado porque eu sonho pedir para nascer na Suíça, ter o cabelo liso para quando o vento desce, caísse na testa, e ele botou de pichuí e nasci em Aracaju. Então, complicou muito a sua. Embora eu estou aqui na Bahia, tem que calçar coisa, cheguei aqui em setembro. Então, assim, a organização pela vontade divina é muito grande, do cuidado, do amor que Deus tem por nós, que é ali, o cara torcendo para que a gente cresça, e não tem outra alternativa. E até existe o bordão, né? Quem não vai para o bem, vai para o mal.
que tem sempre esse bordão, e que é uma realidade. Que muitas vezes você está no caminho do qual você se organizou e traçou, morou ali, a família, que é o importante, que é a célula amada da sociedade, e é onde é o início, pelos laços das forças consanguíneas, pela força que existe, de propiciar uma, vamos dizer assim, uma facilidade maior para esse interagir de família, de formar um relacionamento. Porque a pessoa, quando tem a intenção de entender que é religioso, que é o que eu terminei de falar, para espiritualista é diferente, porque o espiritualista ele está sob a regência do amor, do perdão, do compreender, do entender, do respeitar diferenças, que assim é que vai evoluindo, que para isso que a gente veio aqui, para nesse relacionamento nós vamos trabalhar o nosso interior. E que, como dizes, que nós somos luz e somos luzes, princípio a todo instante, Deus criado, como nós somos também princípio espiritual, que Deus cria a todo instante, e passamos por milhões e milhões de anos em várias etapas do mineral, que aparentemente, olha, não se relaciona, se deixa existir, se deixa usar, mas não tem uma consciência. Do animal, que já mais desenvolvido, e com o tempo das reencarnações, da vivência das experiências que tem, vai se desenvolvendo, que a gente vê que tem determinado animal que só falta falar. Ali ele já passou por uma série de processos. E depois para o nominal, que é o que nós estamos vivenciando aqui, onde a gente vê através dos desenhos da história, homens embutecidos, ainda recém saído do animal para o nominal, onde os maiores e os melhores espíritos de luzes avançados que na órbita terrestre não tinha e não sabia a condição de como mexer no perispírito do animal para uma reencarnação já com o nominal, que vieram espíritos de outros planetas mais evoluídos para fazer esse tipo de trabalho. Então, a finalidade de quê? Reunir? É porque você, reunido ali na família, é onde você vai fazer o exercício. Porque muitas vezes as questões de isolamento, como a gente vê essas histórias dos monges isolados nas montanhas, orando, né? E às vezes eu brinco, eu que inventei essa história, que o monge lá só comendo, bebendo, dormindo e rezando um pouco. Pronto, criou energia, tudo bem, ele ali orando e tal. Então, aí chega na porta do céu, São Pedro balançando a chave, e disse, e aí você, como é que foi? Não, pense no cara que resolveu a oração para o mundo inteiro. E aí São Pedro balançando a chave, disse, não, você não vai entrar dessa vez não, porque o papel da sua reencarnação era conviver com o outro, com o diferente, para você se trabalhar no sentido de compreender e não só crescer, como ajudar o outro. Então você se isolou para ficar só rezando, bebendo e dormindo. Se você quiser dançar cheque, fica apenas de lá, pode ir. Então assim a situação nossa é difícil, é complicada, não existe na natureza nada fácil. Ela não dá pulo. E por isso, as nossas encarnações, que essa é a melhor que nós já tivemos em todos os instantes, porque é agora que está nos dando condição de rever os nossos equívocos, atos cometidos e não permitidos perante a lei de Deus, de potencializar as nossas qualidades. Então, essa é que é a oportunidade. E nós estamos perdendo tempo. Nós que eu falo aí fora, vocês não são todos espiritistas, eu sei que estão fazendo. Mas assim, é complicado em termos de você vivenciar, a gente vê dentro das próprias famílias, né, os desequilíbrios que está havendo, ocasionados justamente por essa sintonia de entendimento a respeito, como diz Hermes do Fogo, esse espírito que traz mensagem através de Vanderlei Oliveira, um médium de Minas Gerais, nas suas obras que tem, de muito ensinamento, que a questão da alteridade, que é o respeito pelas diferenças. Porque Iracema o quê? Várias encarnações, vários pais, várias informações lhe foi trazida no ambiente social que viveu. E os seus pais, com muito amor, com maior boa vontade, passando seus conhecimentos para Iracema.
Iracema, o que é que faz através da sua vivência, da sua experiência, né, das encarnações, nessa, ela vai adquirindo essas representações, essas experiências vividas, e que vai formando a crença dela, a crença central do que ela acredita, baseado nessas representações recebidas que formou, vamos dizer assim, o seu personal. Então, eu tive outros pais diferentes do dela, morei em vários lugares, tive uma formação e tenho e formei minhas crenças baseado nisso tudo que eu falei. Eu vou casar com Iracema para ter um relacionamento familiar, que muitas vezes já vem estabelecido, né? A maioria das vezes. Então, pensamos em determinadas coisas diferentes. Não é uníssono de tudo que eu gosto, ela gosta de tudo que ela acha que é certo, certo? E aí onde está a questão do relacionamento? É justamente respeitar essas diferenças. E muitas vezes começar a se trabalhar, porque a iniciativa é de quem é mais desenvolvido, mais evoluído espiritualmente, de iniciar o trabalho para ser feito, de entender que existe essa diferença, ela tem isso que eu não gosto. E também procurar saber de coisas que ela não gosta das questões do meu dia a dia, das nações. Então eu vou me trabalhar no sentido de remover, né, de retirar de mim esses tipos de procedimentos, de ações, de costumes, seja lá o que for, para que a possa agradar. Então, e entender da dificuldade dela e, de possível, ajudá-la a vencer essa dificuldade para cada vez mais nós tornarmos uníssonos dos pensamentos e no conviver. Então, esse trabalho é importante. Mas o que é que a gente vê no dia a dia? Né? Vocês são casados, né? Tudo que é negócio, aí ele, o culpado é ele. Né? Aí, o culpado é você. E assim, é sempre um dedão, é o outro. Não, não existe essa questão. Porque você é que tem que ter a iniciativa das coisas. Eu sempre cito duas questões que tem, que a gente vê na psicologia, no TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental, que fala que teu pensamento é que determina os seus sentimentos, suas emoções. Seu pensamento é que determina os seus sentimentos, suas emoções. Você como, tá? Eu chego aqui, na presença de todos, e aí começo a dizer, eu vou estar com um copo na mão, mas eu boto no lixo, e começo a querer desfazer da senhora. O evento surgiu, o evento foi criado, não é isso? O evento deu desfazer dela no meio de todo mundo, não tendo devido respeito. O que é que acontece? Ela é que vai determinar esse pensamento e sentimento das emoções dela sentir. Não é o outro, sou eu que determino. Então vamos inverter que se fosse ela comigo. Então na hora que ela falasse comigo essas coisas, o que é que eu tenho e corretamente falando seria? De entender que ela estava em algum processo em casa, né, brigou com o marido, ou com problema dos filhos, ou está tomando alguma medicação que está afetando o seu biológico, que faz com que ele desregule. E ainda vou mais longe que me coloco como talvez fui o estopim de algo que eu disse que fez com que ela eclodisse essa situação. Então eu continuo equilibrado, eu continuo, né, com minhas emoções equilibradas, amparadas dentro da minha espiritualidade maior, porque eu estou tendo essa compreensão, não me atingiu, continuo no meu estado de ser, e o que acontece? Tenho essa compreensão que através dessa energia criada, dessa reação, faz com que faça ela pensar até de se arrepender porque eu fiz isso contra um cara. Mas se eu fizer o inverso, na hora que ela falar aqui, eu querer provar que sou mais bacana perante a vocês e responder, e nós começar aqui uma discussão ao desequilíbrio nosso e ao desequilíbrio geral, e ainda as moçadas, né, equivocadas do desrespeito e ainda atiçando para que ocorra mais, pegando para influenciando alguém aí para tomar de dor e para aumentar as questões e tudo mais.
Então, não está no outro. Por isso que eu falo no relacionamento a respeito, não esperar pelo outro. Não, você deve ter iniciativa de fazer. O equilíbrio da família que está havendo um problema que toda a família tem. Primeiro você se coloca na questão: o que é que eu estou contribuindo para que esses eventos, esses problemas aqui da família estão ocorrendo? Eu tenho que me colocar primeiro. Então, se eu não estou contribuindo para que isso aconteça, então eu vou ver quem é amorosamente, bem intencionado, quem está ocasionando essa situação. E aí eu vou observar e identificando, procurar uma maneira, né, amorosa, sutil, de como chegar até essa pessoa para poder orientá-lo e fazer com que vá ocasionando essa mudança no sentido de que, se for determinados atos de comportamento, ir mudando para que haja dentro da casa a harmonia. Então, não temos questão de estar esperando pelo outro. Tudo está nas nossas mãos. As dificuldades que nos surgem são sempre proporcionadas para que nós possamos vencer, e nesse trabalho de tentar resolver, a gente adquire experiência e vai crescendo. Porque cada palestra que eu assisto, cada estudo que eu tenho, cada livro que eu leio, vai consubstanciando essas representações ao meu constituído, à minha estrutura cognitiva, e que cada vez que isso vai somatizando e fazendo com que a minha consciência vá ampliando para entender o processo existencial, de nos trabalhar no sentido sempre do bem dentro da orientação do Mestre Jesus. Então, é uma programação muito interessante, que eu fico olhando, que dentro de uma matéria que a gente estudou, neuronatofisiologia, das questões que quando eu pegava um livro, que é um livro grosso, que eu começava a ler para estudar em casa, eu começava a chorar. Aí chorar de quê? É emoção de ver as nossas questões, e a doutrina espírita nos fala a questão da reencarnação, que está o espírito todo trabalhado para reencarnar. Então, a situação que ele está, e na hora dele reencarnar, se ele na encarnação passada, que foi um beberrão, estragou o seu fígado, o seu rins, e na hora que ele bebeu muito, ocasionou isso, fumou, deixou seu pulmão, porque às vezes faz exame, quando os médicos vai fazer a biópsia, a respeito, tudo preto por dentro, estragado, ele desenganou, não vira santo nem diabo, porque ele limpe, não. Fica tudo como ele constituiu, porque aí não teria justiça de ter, mas está fazendo, pintando e bordando aqui, desencarnou, vira santo. Não é isso. Então, se eu fui fumante, estraguei meu pulmão, e veio, a gente vê exemplo da recém-nascido tendo que correr com o balão de oxigênio ocasionado, porque esse defeito de fabricação, não, é um problema ali tem, coisa de passado. Por quê? Porque na hora que o espírito está aqui, ele está com esses problemas que ele levou. Tanto é que pessoas que bebem, quando desencarnam, está sempre beirando bares, alguma coisa, e até às vezes fazendo com quem bebe, que faz, rapaz, estou com a pulseirinha na garganta, não vontade de tomar uma, o cara nem dá, mas ele atiça, né? Então o que acontece? É assim usado. Então, na hora que é feito a programação para a reencarnação, o que é que acontece? Está estipulado ali, você que vai reencarnar, está com problema no pulmão porque fumou muito e se estragou. E aí a família, o óvulo da mãe, com o esperma do pai, formam uma célula chamada zigoto, uma vira 2, 2 vira 4, vão se multiplicando, tudo igual, e chega a um determinado período onde vão formando o sistema nervoso central, que vai a formação do cerebelo, do cérebro, do tálamo, do tronco encefálico, o sistema nervoso periférico, que são as veias, os gânglios, sem ninguém mexer o dedinho, nem a mão, nem nada. De fazer com que essa comunicação do corpo seja feita, aí cria o axoma, tipo um túnel,
formado pela camada mielina, para proteger, onde os neurônios vai, eu belisco aqui, volta para o cérebro, identificando como dor. Então, tudo facilitado para que você proceda na sua encarnação, tudo de bom e de correto. Mas na hora que essas células estão passando do perispírito, do espírito, para o corpo humano, a constituição dessa parte aqui, do pulmão, onde está ocasionada a lesão por causa da sua caminhada passada, que fez com que o atingisse e estragasse o seu pulmão, vamos dizer assim, ele vai sendo constituído já lesado. E aí que eu falo da questão de quanto da melhor encarnação que nós temos é essa, para nós rever todas as situações, é que isso fica lá latente, vamos dizer assim, e ela vai eclodir, surgir no corpo para ocasionar uma doença física de acordo com o seu caminhar. Então, se você tem um caminhar do bem, do amor, do ajuda o outro, está sempre assim, você vai eliminando essa energia do pulmão que iria se tornar uma doença física para você. Você elimina através das suas donações, que tudo é energia. Mas se você continuar renitente em termos de coisas de passado, você vai deixar, daqui a pouco começa com problema de pulmão, e como a gente tem exemplo, uma pessoa faz isso, eu nem fumo, né? Meu pulmão está estraguei meu pulmão, que tem sintomas de que era do fumante. Então é isso que nós temos que entender, né, desse processo nosso de vida, é nos trabalhar no sentido dentro das orientações do qual Jesus veio e nos falou, de nos enviar vários avatares, e vem Moisés, e vem Jesus, e vem Buda, e vem esse grande criador da doutrina espírita, Allan Kardec, que você vê do seu processo. Porque Kardec, com 10 anos, os pais mandaram ele para a Suíça estudar lá com Pestalozzi, um homem que estava há 100 anos de sua frente nas questões de entendimento, da educação. A programação organizada para o papel que ele queria e tinha de ser. Porque Pestalozzi, ele identificava a questão da educação, que o ensino tinha que ser individual. Por causa disso que eu falei de você, da formação minha, do G, de Iracema de Ouro, pela nossa vivência que tivemos, e o nível que nós temos de entendimento e aprendizado não é o mesmo. Quem é professor aqui? Pois é, vocês chegam, dão uma aula, prepara, a gente sabe da luta do professor, com muito amor e carinho, para levar informação para os seus alunos, vocês dão uma aula. Quem está nesse nível, pega as informações que estão sendo passadas. Quem está acima, pega com mais facilidade. E quem está abaixo, tem dificuldade, que a gente denomina, ignorantemente, de burro, está entendendo? Não, existe um processo por trás disso aí. É que em determinada, a nossa vida é feita de experiências, de vivências que vão somatizando, acumulando, dando estrutura de aprendizado. E que essa informação que o professor está dando aqui, para que você tivesse facilidade desse aprendizado, você tinha que ter uma base tal que permite para o entendimento daquela situação. Então, aqueles que tiveram essa base, já esse conhecimento, quando chega, é como se acrescentasse para o aumento do conhecimento. Mas quem não teve, encontra dificuldade porque não tem a base de sustentação para ajudar naquele entendimento. Então, não se pode e nem se deve. Eu mesmo tenho essa formação, que um ex-vizinho meu, o homem mais conhecido do século, quando viveu, chamado Sócrates, ele dizia: eu só sei que nada sei. Eu tenho isso dentro da minha cabeça, a sede de aprender, que não tem mais tamanho. Por causa de quê? Nem nunca com a soberba de saber mais do que de ninguém. Porque sempre alguém sabe, né? A senhora entende de biologia, formada em biologia, sabe todo o processo. A gente vai se reunir aqui, um psicólogo, outro engenheiro, outro sei lá, na hora que a gente vai falar sobre biologia, quem vai ter voz?
Ela. Ela é mais inteligente? Não. Ela estudou, porque eu também posso estudar biologia e chegar ao patamar dela. Então, cada um não se deve se desmerecer de entendimento ou se sentir menos do que o outro, porque é um caminhar e cada um está na sua busca. Aqueles que mais se interessaram em se desenvolver nas questões da arte, da profissão, é que busca. A gente vê muitos funcionários reclamando, fazendo corpo mole dentro do trabalho, porque não tem aumento, nem é promovido. Eu mesmo estou aqui em Salvador graças a quê? A uma mentalidade de uma pessoa que, quando o Paz Mendonça comprou o Mendonça Supermercado lá de feira, eu era funcionário de lá, então o cara daqui da minha área, né, o Paz Mendonça, tinha todo o departamento pessoal lá, porque ele ia ficar o departamento pessoal aqui, a segunda maior empresa do Brasil, e em Feira de Santana, um departamento pessoal com 6 lojas. E como é que acaba? Acaba porque o sentido da minha transferência é que a pessoa da minha área aqui, seu momento promoveu o sobrinho para gerente comercial, e ele se achou no direito de dizer que ele era o cara mais inteligente. E quem entendia mais de cara, como é que promove só porque é sobrinho? E então ele pediu as contas. Estou sempre preocupado por causa da chuva de Deus, né? Justamente eu vim para cá. Então o que acontece? Saiu da empresa. E aí você vê da questão do entendimento da pessoa. Pergunte que curso ele tomou. Você tem uma ideia da mentalidade do cara? A sala dele, que eu herdei, que era uma das 3 pessoas por a diretoria que tinha sala própria, ele era uma, eu herdei, fui para a sala própria. Você chegava assim, a mesa bonita, botou a sala bonita. E atrás, um quadro, diploma de datilografia. Ele botou, diploma de datilografia. Você tem ideia da mentalidade da pessoa. À noite ele deixava, porque como a gente vê nas questões da dificuldade, a minha primeira formatura eu fiz onde eu estava, às 18 horas me mandava para poder estar lá presente, perdia sempre os inícios das aulas. Aí se ficar sentado reclamando da sorte, que merece aumento, que quer crescer na empresa, mas não faz nada por onde. Então é preciso a gente dar tempo no nosso papel da nossa existência, dessa experiência, como eu falei, de um espírito vivenciando a experiência humana, é de se trabalhar justamente no seu crescimento. E principalmente o lado material, sim, mas tem que ter a questão do outro lado. O mais importante que perante a Deus é o significativo para que a gente possa, vamos dizer assim, voltar para a pátria amada, né, de sermos recebidos pelos nossos parentes e os responsáveis pela nossa encarnação, abraçados, alegres, felizes por termos cumprido o que nós prometemos e nos comprometemos. Então, meus amigos, é como a questão de vir para a casa espírita. As religiões e aí do mundo, se não fossem as religiões, têm nos ajudado muito, em termos de nos frear, né, para o descalabro, às vezes, por falta de entendimento, de conhecimento e das tentações que o mundo material nos permite. Mas é necessário entender que só vir à casa espírita e que você possa entender o exemplo que eu posso dar de como funciona, que eu me preparo. Hoje é o dia de passe que vai ser dado. Então, o que é que acontece? Durante o dia, me cuido, com os pensamentos, oração, chego aqui, me recolho a um canto, me preparo para que fluidicamente, espiritualmente, esteja bem. Aí chego, vou dar passe nela aqui. Então, cheio de energia, né, salutares. Então, eu jogo a energia. O aproveitamento dessas energias que ela vai ter é proporcional à fé do qual ela se entrega do acreditar que está sendo beneficiada. Porque se não acreditar, o que acontece essas energias, e está ali conversando e está pensando no Pantanal, e aí a energia vai e ela
não penetra, vamos dizer assim, não atinge ela, mas é perdida, não, vai para alguém que está precisando, porque nada disso acontece e que se é jogado fora. Então, a mesma coisa da questão minha de uma sala mediúnica, né, de um centro, na questão de falar mais de exemplo, de a pessoa, dia de quinta-feira, dia de terça-feira, dia de estudo. Os gatos pingados na terça-feira. No dia da mediúnica, dia de quinta, empurrando o outro, né? Então aí o que acontece? Chega na hora da mediúnica, o que é que acontece? Um incorpora, outro incorpora, né? E a gente que sabe, a espiritualidade mostra quem está com o espírito, quem não está com o espírito. E aí tem o primeiro atendimento, depois tem o segundo atendimento, e essa pessoa não mexe nem a unha. Aí começa já a se sentir, todo mundo incorporando o nome, eu vai pensar que eu sou um médium de baixo nível, né? E aí finge, né? Não é nem animismo, que é o próprio espírito. Aí finge, eu lhe pergunto, aí você olha assim, cadê o espírito? Não tem espírito no campo. E a pessoa finge. E aí a gente diz, tá certo, meu irmão, tal, aí dá uma cordazinha pequena aí, tipo assim, tempo de falando, tal. Né? Então, o que é que acontece? Porque falta de estudo da questão de se comprometer com a situação que tem. E mesmo dentro da casa espírita, você se compromete. Trabalhando. Porque quando a pessoa vem para a casa espírita, está na esperança, por exemplo, um centro como esse, que é bastante conceituado pelos seus trabalhos, sério, pelas suas obras sociais. E aí o que é que acontece? Macro-regional. A macro-regional tem o geral, que é palestra, com tema tratado, cada macro-regional tem um tema a ser falado, né? Como a caravana da fraternidade, como a palestra de Divaldo Franco no dia 25, no encerramento do ano também. Então é feito o tema, então é falado. Mas depois que é falado esse total aí, com todo mundo junto, tem as palestras por área. Ecologia e Espiritismo, passe, mediúnica, atendimento fraterno espiritual. Então você, dentro da área, que as casas hoje, a gente sabe, que eu coordeno essa área aqui, que são 19 centros, é a dificuldade que tem de pessoas, voluntários, para que se possa trabalhar e se inserir dentro das áreas que tem, né, da relação que as casas espíritas têm fornecido pela federação. Então, por que você está na área toda uma questão do atendimento fraterno e espiritual? E as pessoas chegam aqui para ser atendido com problemas. Então, se eu não busco me aperfeiçoar, não busco entendimento, me aprofundar dentro da área, eu vou atender as pessoas que chegam mais ou menos. Quanto mais eu busco o aprendizado, quanto mais eu aprendo, mais me dá condição e confiança de, no agir do atendimento, atender conscientemente e orientar essa pessoa do caminho a seguir. Porque não existem as questões, eu digo que você adquire, porque adquire é técnico, não é de orientação. Olha, você identificar o problema, que é o mais complicado, de você, vamos dizer, quando está dentro de um estudo e se aperfeiçoa, você vê o que está se passando da situação. Que muitas vezes a pessoa pensa que é uma coisa e não é, é algo ali que está contribuindo para esse desequilíbrio e essas coisas que estão acontecendo. Então você dá a devida orientação à pessoa de como se trabalhar, através até de exercícios, de se fazer, nunca mostrar o caminho, porque às vezes o caminho que eu mostro é o meu pensamento, não é o que a pessoa pensa nem que está necessitando, é o meu achômetro. E você identifica através da conversa.
para poder, e principalmente quando você está bem intencionado no amor do trabalho, as informações chegam, que é como a gente está dirigindo as mediúnicas, o espírito controlado, a gente é intuído, inspirado até falar com o espírito de palavras, de frases que ele sabe que vai atingir o âmago do espírito, que é o que falta para que haja uma transformação. Daquela frase que ele ouviu, que mexeu lá dentro para que eles possam se transformar. Então, é de uma beleza a doutrina espírita, que ela nos bota os pés no chão. Não adianta querer se enganar do fazer de conta, porque estão vendo o nosso interior, de querer ser caridoso e por dentro, interessado de fazer as coisas e ainda olha de lado para ver se alguém está vendo o que você está fazendo. Então não tem perante a espiritualidade maior, perante a sua caminhada, né, desse exercício, o olhar é feito como neutro em termos e ainda depende da gente de estar nessa situação. Então precisamos rever o nosso caminhar. Santo Agostinho, no Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem uma parte que ele fala a respeito, simples, prático, de ao deitar, hoje, quando chegarem, apagar a luz, botar sua cabeça no travesseiro, fazer um alto balanço de sua vida, do que foi que eu fiz hoje, durante o dia, em prol de mim, em termos do meu crescimento espiritual, do que foi que eu mudei, porque o bom espírita se conhece pelo esforço que faz para a transformação. Então, o que foi que eu fiz que me ajudou a transformar, me melhorar do modo de ver as coisas? E você só pode ver as coisas e observar do que está errado quando você busca, porque às vezes vem as informações e você faz seu comparativo em termos dos seus achômetros, de uma realidade que lhe acorda para você saber do caminho certo, porque muitas vezes nós estamos fazendo determinadas coisas por não ter conhecimento do que é correto. Então, primeiro para mim, o que é que eu fiz? Depois faz o questionamento, o que foi que eu fiz aqui para a minha família? O que é que eu produzi aqui para que equilíbrio, amorosidade, né? Um interrelacionamento melhor, que fez com que ele desenvolvesse através de meus atos e minhas ações. O que foi que eu ajudei no meu trabalho a determinados companheiros que estavam com problema e que eu me ofereci para ajudar, de mostrar algo que ele estava fazendo errado sem me ferir e que pude ajudar. Então nós fazendo um balanço todo dia do que estamos fazendo nessa encarnação, vai até nos dando força para justamente estar revendo a situação. Não de se incriminar, né? Hoje vocês fazem, puxa, enfim, e aí eu estou mal perante a espiritualidade. Não. O próprio Evangelho, na sua sabedoria, diz o quê? Atos que eu pratiquei 10 anos atrás, ou de vocês anos atrás, vocês hoje analisam se vocês praticariam. Eu praticaria, porque vocês, através de 10 anos para cá, teve experiência, teve um aprendizado que melhorou, como eu falei, que cada representação que você recebe faz com que consubstancia, repito, com a sua estrutura cognitiva, que vai ampliando sua consciência para enxergar melhor. Então você vai ver que hoje você não faz aquilo que você fez 10 anos atrás. Então, o que é que acontece? O Evangelho fala, não se culpe, porque ao você acordar para a vida, ao poder analisar, verificou que aquilo que você fez estava errado. Não se culpe, porque naquela época que você fez aquelas determinadas coisas, era o melhor de você. Era o que você via na vida, que enxergava, que tinha entendimento. Então você não tem a condição da ocasião de fazer melhor do que aquilo que você fez na ocasião. Então não se deve culpar. Agora, se você tornar renitente, fazendo o que fazia, tendo conhecimento que é errado, aí você começa a se comprometer, né, com a espiritualidade maior, e aí fica mais difícil, porque as dificuldades chegam. Por isso que você vê
né, do dia a dia, dos exemplos, pessoas com mais facilidade de trabalhar, de emprego, de situações de vida, né, com mais conforto, outros com dificuldade, passando fome. Não existe nada de errado. É o processo de cada um. Então, que cada um busque esse entendimento, mesmo, né, para encerrar, para você ter uma ideia das questões, é que você tem dificuldade e não pode trabalhar. Eu trabalhava em Canabrava, todos os domingos, a gente fazia visita a uma comunidade, onde era cadastrado as famílias, e que todo fim de mês a gente dava a cesta básica. Qual era o trabalho nosso? Visitar essas famílias cadastradas, chegavam lá, abria um livro de mensagens, lia a mensagem e perguntava o marido, a esposa, os filhos, que não era chegar na sala, não, era conversado, e as casas que aceitavam. Então, abria, o que você entendeu? O que você entendeu? E a gente, quando havia necessidade, fazia uma complementação, né, a respeito do assunto. E era assim, e fim do mês, a gente dava a cesta básica. E aí, chega o dia da entrega da cesta básica. E lá vai. Nisso, na casa da Dona Maria, ela não estava, quem estava era o neto. Aí, eu passei, dei a cesta básica ao neto. O outro foi lá, deu, cada um já tem os endereços. E o neto botou lá no fundo da casa e saiu. Dona Maria tinha chegado, ele saiu. Aí Giverson vinha atrás, e aí Dona Maria recebeu a boca. Não, meu filho. Aí deu a cesta básica a ela. O que é que acontece? O neto recebeu um, botou lá por trás, ela nem viu. Aí ela mediu, não, porque ela não estava em casa, não recebeu, não. Pois bem, 8 dias depois que a gente visitava todo domingo, passou lá, e na hora que passou na casa, antes da gente chegar, ele vem cá, meu filho, vem cá. O que é que eu faço? Vocês sábado, domingo, entregou 2 cestas aqui, cesta básica, as cestas intactas. Qual é a minha? Aí ele disse, não, deve ter algum engano, já está pagando. Aí pegamos a cesta, e aí nós soubemos que a cesta básica que ela recebia, ela dividia com um vizinho que estava desempregado, um nordestino, pai do filho de 9 anos, que estava só fazendo bico para adquirir e juntar o dinheiro para comprar passagem para voltar para a terra natal dele, que ele estava passando sérias dificuldades aqui, não estava conseguindo sobreviver. Ela dividia, e como a gente soube, então vamos dar seu vizinho, batendo na porta, entregando o vizinho. Então, veja, analise, a senhora pobre, lenhada, necessitada, mas olha o nível de ética, o nível de bondade e de honestidade, de devolver, dividir a cesta que ela recebia, que já é, né, já é complicado, de pegar um quilo de feijão, e despejar meio quilo para dar ao vizinho e tudo mais. Então, está de cada um, e nós, com essa pequena lição, de podermos trabalhar nesse sentido, e que temos que entender que nunca é tarde para se recomeçar. De ir dentro e trabalhar, de aproveitar dessa reencarnação, como eu falo, a melhor que a gente já teve, de dentro das palavras de Jesus, que ecoam no ar, pedindo àqueles que vão captando, introspectando, para, na sua existência, no seu caminhar, estar praticando, e que há uma necessidade de se trabalhar. É fácil? Não. Há uma necessidade de um esforço maior, e fé, e acreditar sempre no trabalho do bem, de fazer a diferença que está aqui, e não entrar na questão do comum. Então, agradecer a vocês. Todo mundo aqui sabe o que é bônus horas? Levanta a mão. É o quê? Bônus horas? Sim. Ah, sim. Pouca gente, nem para fazer assustar. Olha, bônus horas é a moeda corrente lá de cima. Quanto mais você faz trabalho do bem,
mas você vai adquirir no bônus horas e vai sendo acumulado no banco lá, que lhe propicia a entrar no céu ou no purgatório. Hoje é cashback. Né? Ou num lugarzinho melhorzinho, fora de lá o capeta dançando a cheia. Mas, de qualquer maneira, é o seguinte, eu quero dizer a vocês que a espiritualidade está dentro aqui, que vocês ganharam muito bônus horas pela paciência de me ouvir, viu? Tá certo. Que bom, que bom, que bom. Vai sair da Globo? Ainda tem até foto aqui, ó. Gente, olha que lição bacana, né? Antônio trouxe pra gente. De uma forma simples e profunda. Falando sobre ética. E eu quero me despedir agora, nesse momento, com o pessoal do Instagram. Porque é o momento do passe. E a partir de agora a gente vai diminuir a luz, mas agradecida a todos vocês que nos assistiram até agora. Eu coloco para vocês que no Instagram é ao vivo, mas no YouTube vocês podem passar lá. Muita gente não sabe que nós temos um canal no YouTube, é Centro Fraterno. Passa lá e dá o like, que é bom, né? Dá o like no Centro Fraterno, e lá nós temos todas as palestras. São muitas palestras. E lá eu faço uma ediçãozinha, tiro essa parte que as meninas ficam dando os avisos, etc. A gente corta. Então fica só mesmo as palestras. Então, se vocês quiserem ver as palestras, os nossos palestrantes, chega no YouTube, Centro Fraterno, inscreve-se, né, gente? Quem está precisando de gente para se inscrever no YouTube. E as palestras são muito boas. Então, gratidão ao pessoal do Instagram, gratidão a todos vocês. E agora, Fernanda, pode compartilhar? E vamos iniciar nossa Zefa.